Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula de número 23. Objeto de conhecimento, corrida científica e armamentista. Detalhamento. Avanços científicos e tecnológicos utilizados pelas potências europeias como instrumentos de dominação, controle territorial e legitimação ideológica no colonialismo na África e na Ásia. E agora esse é o momento que você separa aí o seu caderno, suas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. Queridos alunos, iremos começar a nossa aula contextualizando, né? Você sabe muito bem que durante o nosso percurso histórico existe esse termo, né? O contexto. Você, estando contextualizado com o tempo, o espaço, né, e fatos históricos, tudo se torna um pouco mais fácil dentro da compreensão da história. E o contexto de nossa aula está na seguinte imagem: neocolonialismo da África e Ásia, né? Já falamos em momentos anteriores a respeito dessa partilha do continente africano, né? E também das influências na Ásia. Então, você já está percebendo aí na sua tela, né? Esse movimento sendo aqui caracterizado a partir, né, dessa imagem, né? Você percebe sentado à mesa, né, em grupos europeus partindo, né, o mundo basicamente. Então, você tem dentro desse processo de compreensão onde o território ele foi partido, né, como se fosse literalmente, né, um pedaço de carne. Então, esse processo do neocolonialismo, de fato, foi uma partilha do continente, né, especificamente do continente africano, onde essas nações europeias iriam ditar, né, as regras do jogo. E aí você me pergunta, né, querido aluno, mas, professor, o que seria ditar essas regras do jogo? Iria ditar, né, a divisão territorial, os modos de operação, né, dentro da estrutura social, política, né, os grupos dominantes, o que de fato, né, aquele espaço geográfico iria produzir. Então, é dentro desse contexto que já foi pautado, né, em momentos anteriores, que a nossa aula irá caminhar, tá bom? E dentro desse processo de compreensão do neocolonialismo, né, precisamos entender que o mundo naquele momento vivia em encurtamento. Olha só, vamos ao texto. O encurtamento do mundo, né? Você apresenta dentro desse período barcos a vapor, né? Então, antes, os europeus ficavam muito presos na costa da África, porque os rios tinham correntes fortes e ventos contrários. O motor a vapor ele já permitiu que os canhões europeus subissem, principalmente o rio Congo e o rio Nilo, levando a guerra para o interior do continente. Então, você começa a entender que esse encurtamento do mundo, entre aspas, não quer dizer que de fato houve uma corta, né? Que houve um corte de fato, né? Na distância. Não, mas que distâncias que antes não eram de fato trafegáveis, agora elas são, e em um tempo ainda menor. Então, por isso esse encurtamento, né? Distâncias cada vez maiores vão ser, né, atravessadas em um espaço menor de tempo. Então, por isso esse encurtamento. Muito por conta da navegação a vapor, mas também a partir das ferrovias, né? Então, as ferrovias, elas são também um complemento
desse encurtamento, tá? Então, as ferrovias, elas não foram feitas para as pessoas passearem de fato, né? Essas estradas de ferro, elas foram projetadas para ligar minas de ouro e diamantes diretamente aos portos. Quem controlava os trilhos controlava a economia da região. Então, percebe-se que a Europa, né, desenvolve esses meios de ligação, né, territorial, muito em prol da questão da obtenção de lucros. Então, você tem a criação do barco a vapor e a utilização desse barco a vapor, né, desse motor a vapor, para levar cada vez mais, né, artilharia bélica para tentar controlar aquelas regiões que até então eram inacessíveis. Além da questão do escoamento, né, dessa produção para os portos. Então, você tem toda uma tecnologia que foi desenvolvida em prol, né, da exploração, de fato, né, dessas riquezas minerais e também do espaço como um todo. Para além da navegação a vapor e das ferrovias, nós temos também canais artificiais, e especificamente, tratando-se desse século XIX, né, e especificamente dessa região do Mapa Mundi, nós temos a construção do Canal de Suez, né, que fica no Egito, né, e que foi a maior obra de engenharia da época. Ele cortou o caminho para a Ásia, né, pela metade, permitindo que frotas militares chegassem muito mais rápido, né, para sufocar revoltas. Então, aí vem um ponto muito importante dessa questão do encurtamento do mundo. Compreender que tempo e espaço, eles são vividos de maneiras completamente diferentes. Estamos falando, né, de meados para o fim do século XIX, onde esse aparato tecnológico ele não servia apenas para o transporte de pessoas ou para o passeio, explorar o mundo, né, olhando por uma perspectiva mais lúdica e amorosa. Muito pelo contrário, essas tecnologias elas vão ser fundamentais para a exploração de territórios até então inóspitos, principalmente para quem? Para os europeus. E a questão dos canais artificiais também, né, elas encurtam espaços geograficamente distantes. Então, a questão do Canal de Suez vai facilitar ainda mais essa conexão entre Europa e Ásia. Vale ressaltar que, atualmente, né, o controle de alguns canais, eles são fundamentais, né, até os dias de hoje, para a economia global. Então, vamos entender o Canal de Suez, tá? Nós temos aqui no mapa, né, uma saída, uma rota de Roterdã, tá, para Taiwan. Bom, você pode perceber no nosso mapa que na linha tracejada, né, nós temos na linha tracejada uma distância de basicamente 34 dias. Como você percebe, essa rota tracejada dando a volta na costa do continente africano, tá bom? Já com o Canal de Suez, nós temos, né, aqui está a rota, tá, via o Cabo da Boa Esperança, né? Então uma rota que levava em média 34 dias para chegar em Taiwan. Via Canal de Suez, onde você pode perceber no nosso mapa, na linha contínua, saindo da Holanda, né, de Roterdã, indo até Taiwan, você tem um encurtamento para 25 dias, tá? Então, essa é uma diferença absurda dentro do processo econômico. Então, quando o canal está bloqueado, o jeito é dar a volta pelo Canal da Boa Esperança, né, no sul da África, como nas grandes navegações. Então, compare, né, o tempo
E não somente o tempo, a distância. Então, você percebe a importância de navegar pelos canais. E não estamos falando somente do século XIX, especificamente. Até os dias atuais, essa navegação pelos canais estreitos, elas ditam a economia global. Então, comece a perceber como o mundo se movimenta e como, de fato, essas estruturas econômicas elas foram sendo enraigadas, construídas de fato. Bom, e dentro desse processo de entender as estruturas, né, de entender a tecnologia, nós não podemos esquecer, de fato, de alguns elementos que, por muitas das vezes, são ocasionais, né, de um conhecimento, vamos dizer assim, popular, mas que por muitas das vezes influenciam em grandes mudanças, que foi o caso do quinino. Vamos entender. Olha só, muitas das vezes esquecemos que a biologia ela foi uma barreira para a questão do colonialismo. A África, né, o continente africano, ele era chamado do túmulo do homem branco, muito por conta da malária. Mas, né, essa planta ela vai ajudar muito nessa relação do homem branco para com a malária, né? Então o quinino, o que que o quinino era? Era um remédio extraído, né, de uma planta que prevenia os sintomas da malária. Então você percebe que a partir de um conhecimento, né, que muito provavelmente veio dos povos originários, você tem a utilização dessa planta para combater os sintomas da malária. Então, qual é o impacto disso? Sem o quinino, os exércitos europeus eles morriam muito antes de dar o primeiro tiro, né? Com ele, o homem europeu conseguiu se instalar em climas tropicais, criando cidades e administrações permanentes, onde antes não conseguia sobreviver. Então, olha só uma relação muito importante dentro da compreensão desse processo de instalação de dominação de uma nação para com a outra. Você, por muitas das vezes, esquece que os elementos biológicos ou até mesmo da natureza, né, eles influenciam diretamente. Afinal de contas, somos todos humanos, feitos de carne e osso, independente, né, de etnia, coloração de cabelo, de olhos ou de pele. E dentro desse processo, a biologia ela vai, né, ter um papel fundamental dentro desse processo. Então, relacionado ao neocolonialismo no continente africano, temos essa planta que ganha destaque, pois ela combate, né, combate os sintomas relacionados à malária. Vale ressaltar, né, uma relação entre o quinino, né, e os europeus. Você tem, a partir da utilização desse quinino, que é uma planta extremamente amarga, né, pois era extraído dela um pó, né, ela era reduzida a pó para ser consumida, e essa relação com o quinino, ela vai ser chamada pelos europeus como tônica, dando origem à água tônica, né, com quinino. Ou, naturalmente, né, nos dias atuais, há uma comercialização muito grande dessa água tônica e também relacionada a bebidas alcoólicas, como o gin, né? Então, essa é uma característica que vai nascer dentro desse contexto. E para além das questões biológicas, né, e naturais, não podemos esquecer, de fato, dos avanços tecnológicos, mas não somente no campo do transporte, mas no poder bélico. Então, existiu uma diferença de poder gigantesca. E essa diferença de poder, né, essa disparidade tecnológica, ela facilitou com que massacres acontecessem, ao invés de batalhas equilibradas. Então você
percebe que essa diferença, muito por conta, né, muitas das vezes ligada à diferença bélica, de fato, ela faz toda e qualquer, né, balança ficar desequilibrada. Então, essa diferença de poder, ela foi fundamental. E aqui nós temos na nossa imagem, né, o Maxim com a sua invenção. Então, vamos lá entender qual foi a sua invenção. Bom, foi a primeira metralhadora automática totalmente funcional. Então você imagina que enquanto guerreiros africanos, asiáticos, usavam espadas, lanças e mosquetes antigos, né, aquelas armas que dão um tiro por vez, a Maxim, né, que faz referência ao seu criador, disparava centenas de vezes por minutos. Então, é uma diferença, né, gritante entre choque, entre uma batalha. Enquanto o teu adversário dá um tiro por vez, né, e utiliza ainda lanças, espadas, eu luto com uma metralhadora que atira centenas de balas, né, por minuto. Então, essa diferenciação de poder bélico também facilitou, né, esse processo de exploração e colonização, né, e neocolonização do continente africano. Então, perceba que, diante do estudo da história, você tem que olhar o todo, o contexto, os diferentes elementos que geram, né, o componente, o pilar fundamental para que algo aconteça. Então, dentro do processo de estudo da história e de qualquer fato histórico, você precisa entender o contexto, os elementos que aconteceram para construir ou que desembocaram naquele fato histórico. E é dentro disso que estamos entendendo esses elementos. Tudo bem? Vamos continuar a respeito, né, da questão bélica. Olha só. Isso garantia que um pequeno grupo de 50 soldados europeus conseguissem derrotar exércitos de até 5.000 pessoas. Né? A tecnologia tornou a resistência física, né, o poder somente físico, quase que impossível. E dentro desse processo de diferenciação tecnológica, né, nós temos também não somente a diferenciação tecnológica voltada para o armamento, mas também para um fator fundamental quando estamos nos compreendendo batalhas entre nações, que é a comunicação. Então, dentro desse processo, o telégrafo também ganha destaque, pois ele permitiu que governos em Londres, Paris ou Lisboa emitissem ordens diretas para os administradores coloniais, reduzindo a autonomia local e garantindo que as políticas da metrópole fossem seguidas à risca. Então você tem o controle cada vez mais direto e centralizado na mão da metrópole. As ordens são dadas e elas devem ser cumpridas. Se não forem cumpridas, né, essa notícia chega rapidamente na metrópole e as mudanças vão acontecendo. Então, a conectividade, a comunicação, ela é importantíssima. Não vivemos sem ela atualmente, né? Por muitas das vezes as pessoas adoecem por conta, né, dessa conectividade quase que absoluta e ao vivo. Mas, olhando por uma perspectiva histórica, essa construção comunicativa, essa relação de comunicação, ela foi fundamental para que nações dominassem as outras. Né? E, para além do comando, precisamos atrelar a questão militar. Então, a resposta militar, a partir do telégrafo, né, ela é muito mais rápida, era muito mais rápida. Né? Então, durante revoltas, conflitos, né,
nas colônias, o telégrafo permitia uma mobilização imediata de tropas e suprimentos. Um exemplo notável foi a infraestrutura telegráfica, perdão, tá? Utilizada para monitorar o tráfico e guerras territoriais. Quase que não sai essa palavra, né? Então, esse processo, essa dominação, ela acontece, né, de uma maneira escalonada e em volta, né, de diversos fatores. E olha só, já compreendemos que fatores tecnológicos, que fatores voltados à questão biológica e utilização da natureza e da comunicação foram essenciais. Mas dentro de todo esse processo mais material, né, de materialidade, de utilização de armas, né, de utilização de tecnologia, de comunicação, o ser humano ele trabalha com o fator do pensar. Todo ser humano precisa ter uma motivação, ele precisa acreditar que ele está fazendo a coisa certa. E dentro desse processo, né, de compreensão de dominação dessas nações, né, africanas e asiáticas, tem um momento onde utilizou-se a ciência em prol da validação desse processo de dominação, né, de dominação. Então, chamamos de racismo científico. Vamos compreendê-lo. Para dominar, não basta ter armas, é preciso convencer a população e a si mesmo de que isso é o certo. Então, os europeus utilizaram-se da ciência, né, da época para isso. Então, dentro desse contexto, nasce diversas pseudociências para, né, garantir que os europeus estavam fazendo a coisa certa, levando a tão famosa civilização, levando o que é bom para aqueles que eram considerados atrasados. Então vamos compreender isso. Olha, dentro desse processo, nós chamamos, né, essas pseudociências pautadas naquilo que chamamos de darwinismo social. Então, pegaram a ideia do Charles Darwin, né, da evolução das espécies, e a aplicaram de uma maneira completamente equivocada. Onde? Na estrutura social. Então, tiraram do elemento biológico e aplicaram no elemento social, para dizer que as raças brancas eram muito mais evoluídas que as raças negras e amarelas, que eram infantis ou até mesmo atrasadas. Então, é dentro desse processo que as missões civilizadoras vão acontecer, né? Então, essas missões elas vão ser validadas a partir dessa lógica do darwinismo social, onde considerava-se que nações brancas, especificamente europeias, eram mais civilizadas e mais evoluídas, né? Então, vamos compreender essa missão civilizadora. Eles criaram a narrativa de que a Europa tinha o dever de levar a medicina, a religião, a tecnologia para o resto do mundo, como se estivessem fazendo um favor. Era a justificativa moral para o roubo de terras e recursos. E aí a gente começa a perceber que vai ficando cada vez mais próximo daquilo que vivemos atualmente. Algumas relações a gente consegue fazer, né, essa questão civilizatória. Precisamos levar tecnologia ao outro, pois o outro é atrasado, né? Nós somos evoluídos. Então, é esse processo, criar essa estigma entre civilizações faz parte de todo um ciclo econômico. E é essa maturidade que você, aluno do ensino médio, precisa começar, né, a literalmente maturar e compreender
os contextos históricos. Olha só, vamos enxergar como esse racismo científico acontecia? Aqui nós temos, né, uma página, né, do chamado dicionário, né, um dicionário de 1895, já final do século XIX, apresentando uma breve definição do que seria a frenologia. Então, existiam diversas pseudociências que, a partir, né, do tamanho do crânio e de regiões específicas, né, do crânio humano, você conseguiria determinar se algumas nações eram mais evoluídas mentalmente e socialmente do que outras. Então você percebe que essas pseudociências começam a atrelar ao quê? Características físicas para determinar evolução ou não, né, de civilizações. Então é dentro desse processo que compreender o darwinismo social é muito importante, pois o Darwin criou uma teoria da evolução das espécies, a questão da adaptação ao ambiente, e não para dizer que uma espécie, né, é melhor do que a outra. Talvez uma espécie seja mais adaptada do que a outra àquelas condições naturais. Então as questões hoje, né, nos dias atuais, sabemos muito bem que as questões até mesmo voltadas à tonalidade de pele estão muito voltadas a uma adaptação a ambientes severos, né, de calores e radiação solar. Mas isso não tem conexão nenhuma com a questão civilizatória, de organização social. Vale lembrar que o Egito, né, uma das nações mais bem estruturadas e que até os dias atuais apresentam construções históricas que apresentam diversos mistérios, situava-se no continente africano. E por muitas das vezes, essa nação ela foi sendo embranquecida a partir das construções dos relatos históricos. Temos mais uma imagem, né, para entender como funcionavam essas comparações, né? Então, tentava-se, né, associar a estrutura do crânio a essa questão da evolução social ou não, né? Então, dentro desse processo, né, utilizou-se desse conhecimento e da teoria do Darwin mais aplicada à sociedade. Querido aluno, vale lembrar, né, já caminhando para o final da aula, que nós tivemos, né, uma relação muito importante entre a tecnologia e o processo de colonialismo, tá bom? O telégrafo, com a sua função de coordenação rápida de tropas e ordem da metrópole, tá bom? Além da questão biológica da utilização do quinino, né, para a sobrevivência para com as doenças tropicais, nós temos o barco a vapor, né, para entradas nos rios e transporte rápido de riquezas. A questão da tecnologia bélica, né, especificamente da metralhadora, que vai ser a causa, né, de aniquilação de exércitos locais e com poucos recursos, né, e de pseudociências que justificavam, né, a partir de uma visão científica, o racismo e a dominação de nações inteiras. E assim, querido aluno, nós fechamos esse ciclo de compreensão como o mundo funcionou durante o século XIX, especificamente nessa relação entre o continente europeu para com o continente africano e asiático. Eu espero te encontrar em uma próxima aula.